Um contexto histórico vem do profeta Elias, onde a região de Judá e Israel, as tribos que depois se uniram, né? As tribos que se uniram depois, e aí você tem aí na região da 450 profetas, todo mundo anunciando a vinda do Messias, né? Aí você tem a história de Jonas, né? O julgamento de Jonas, toda a história da Bíblia, ela vem num contexto, tá certo? De conflitos, de sobrevivência, de luta, de exílio. E aí o exílio, o povo da Síria ocupa todo o território de Israel, e aí uma região aí, o retorno do povo de Israel para aquela região. O Senhor se indignou muito com Israel e expulsou de sua presença. Então você tem a história que todo esse processo histórico intermediado, intercedido pela mão de Deus. Essa questão mítica, né? Os persas, o conflito com os persas, o rei Dario, né? Toda a região dos povos da Mesopotâmia, que hoje são os muçulmanos, né? Então, Deus, sempre no final, né? Deus vai aparecer e vai resolver o problema da evolução, né? Das discussões, dos conflitos de terra que existiam naquela região, que até hoje estão lá. Sempre, né? Constrói-se os novos templos de Jerusalém, e aí constrói-se a ideia que Deus criou aquele povo lá, e aí você vai ter um conflito histórico, né? E aí você encerra um processo do Velho Testamento. Do Velho Testamento com quem? Tem um vácuo histórico, e aí lá na frente nasce quem? Jesus. Jesus nasce aonde? Dentro do Império Romano. Porque você contém a construção do Império Grego e do Império Romano no Ocidente. E nesse contexto, lá na região, surge um novo rei. Já que você tinha os reis, o rei o romano, e aí nasce Jesus Cristo dizendo: eu sou o Filho de Deus. Já que naquela época o Filho de Deus era o rei. Já que o povo era uma sociedade teocrática. Então o poder vem de Deus, quem recebe. Então ali, só que aí a palavra de Deus, junto com a ideia de Jesus Cristo, Jesus nasce na cidade da Galileia, de uma virgem. Todo um processo histórico construído, contado, registrado, um processo de reconstrução através das línguas, das traduções, trazendo Jesus. E a missão, já que Jesus dizia: eu sou filho. Ele foi um homem, ele foi homem, filho de Deus. Então Jesus traz a boa nova, a ressurreição, a liberdade, né? Onde você tem um contexto que nos traz a ideia da felicidade, Então, guiado pela estrela, os profetas, Jesus cura, ele vem com todos os seus mandamentos, o seu processo da sua vida, os 33 anos que ele viveu, toda a história contada, tá certo? O seu sofrimento, a sua vida. Então, esse contexto é um contexto do povo de Israel. Inclusive, Jesus era rei dos judeus, mas ele não foi aceito nem pelos judeus, porque trazia uma mensagem de paz, de fé, que era contrário àquele momento histórico. Então, analisa. Então, os povos, e os chineses, e os japoneses, e os povos da América, e os povos aborígenes lá da Austrália, e os povos os africanos, os indianos. Então, você está entendendo? Então, nós somos oriundos de um processo civilizatório romano, ocidental, greco-romano, ocidental, europeu, pode dizer assim. Então, para você entender que não pode ser interpretado de outra forma, tá certo? Daqui a pouco a gente vai continuar.